Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos conversar sobre dois ilustres aniversariantes do mês de julho, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, com um conhecedor do gênero de ação no cinema, André Vale Bairros. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, e na técnica, ele, o trabalhador de domingos também, Zezinho Quartiero, trabalhou ontem lá no Brick da Vila Belga. Maravilha, hein, Zezinho? Temperatura agora em 19 graus, tempo ótimo em Santa Maria, solzão, e agora 2h04. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 21 de julho. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 21 de julho na história do cinema, nascia em 1951 Robin Williams, um dos artistas mais amados do século XX. Nascido em Chicago, Robin ganhou o mundo com seu talento único para a comédia. A improvisação e principalmente a empatia conquistou os públicos. Seu início foi no stand-up, mas o papel que o tornou célebre veio com o alienígena Mork, da série televisiva Mork and Mind, grande sucesso nos Estados Unidos. No cinema, Robin transitou com maestria entre o humor e o drama. De Bom Dia, Vietnã, A Sociedade dos Poetas Mortos, de O Rei Pescador a Gênio Indomável, pelo qual venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante, Robin faleceu aos 63 anos, enfrentando uma dura batalha contra uma doença neurológica degenerativa. No dia 21 de julho de 2004, o mundo do cinema e da música se despedia de um dos maiores compositores da história, Jerry Goldsmith. Mestre em trilhas sonoras, ele faleceu aos 75 anos na Califórnia. Com uma carreira que atravessou mais de 5 décadas, Goldsmith compôs para filmes icônicos como O Planeta dos Macacos, Alien, O Oitavo Passageiro, Chinatown, Rambo, Star Trek e A Profecia, pela qual ele conquistou o seu único Oscar de melhor trilha sonora original. Ele teve esse período aí com muitas indicações ao Oscar, sendo 17 o número total, e venceu também 5 prêmios Emmy. Jerry deixou uma marca profunda na forma como o cinema nos emociona por meio da música. Nessa mesma data, em 2023, também nos despedimos de Tony Bennett, eterno crooner do jazz norte-americano. Nascido em 1926, Tony teve uma carreira de mais de 7 décadas. Grandes clássicos como I Left My Heart in San Francisco foi um símbolo de elegância, longevidade e reinvenção. Nos anos 2000, fez vários duetos com Lady Gaga, Amy Winehouse e Aretha Franklin, conquistando também as novas gerações. Foi pintor, ativista, educador e um artista tão completo que as suas canções apareceram em vários filmes. E aqui destacamos Rags to Riches, que tocava lá no início do filme Os Bons Companheiros, de Martin Cinema Scorsese, ajudando a marcar o tom nostálgico e irônico daquela obra. Fazem aniversário hoje, Charlotte Gainsbourg completa 54 anos. Nascida em Londres, ela é filha de 2 ícones culturais, o cantor Serge Gainsbourg e a atriz Jane Birkin. Charlotte cresceu entre os holofotes, amparada pelos pais, e também se destacou, na sequência, uma carreira artística bastante longeva.
Aos 15 anos, ela foi premiada com o César pelo filme Le Fronté. Sua trajetória também é marcada por obras mais ousadas e densas, como O Anticristo, filme pelo qual ela conquistou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. Além do cinema, ela também construiu uma sólida carreira musical, inspirada aí por seu pai. 47 anos hoje do ator norte-americano Josh Hartnett. Um dos galãs mais comentados dos anos 2000, Hartnett estreou no terror adolescente com Halloween H20 e também Prova Final, mas foi com Pearl Harbor, de Michael Bay, Falcão Negro em Perigo, de Ridley Scott, e Dália Negra, de Brian De Palma, em que ele se tornou um rosto familiar nas grandes produções. Seu filme mais recente é Oppenheimer, de Christopher Nolan, e também Armadilha, de 2024, de M. Night Shyamalan, mostrando aí bastante consistência como ator e diversidade também nos tipos de papéis que ele vem assumindo contemporaneamente. Há 80 anos, estreava em Santa Maria, no dia 21 de julho de 1945, alguns filmes interessantes. No cinema Imperial, passou Guerra Gaúcha, ou Pelo Sinal da Pátria, filme argentino com Henrique Muinho, Francisco Petroni e Ángel Magaña, que estavam no elenco. Além dessa sessão, o programa de cinema trazia também as reportagens de atualidades da RKO Pathé e curtas de animação, como o filme crítico a Hitler e Mussolini, A Última Ronda, e também a animação sensação de 1945, Superman em A Sabotagem e Companhia, com a chamada no jornal A Razão dizendo: mais rápido do que um relâmpago, mais forte que um maremoto e mais impressionante que um vendaval. Ei-lo que surge Superman. Outros filmes que estavam na programação do cinema eram O Faroeste e o Terror do Kansas, seguido de A Sombra de uma Dúvida, do mestre do suspense Alfred Hitchcock. E nossa trilha sonora de hoje, o que terá hoje na nossa trilha? Vamos ver em instantes. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Hoje ouviremos trilhas alusivas aos filmes de Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. E começamos com a icônica, para deixar o pessoal bem na pilha mesmo, Eye of the Tiger, da banda Survivor, música composta para o filme Rocky III, O Desafio Supremo, dirigido pelo próprio Sylvester Stallone. Esse é aquele que tem o Mr. T. Fique então com Eye of the Tiger. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni FM. Hoje o som é de explosões, socos e frases de efeito, porque a gente vai aqui fazer uma homenagem a dois gigantes do cinema de ação que nasceram em julho e conquistaram o mundo com força, carisma e uma porção de músculos. Estamos falando de Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Sylvester Gardenzio Stallone nasceu em 6 de julho de 1946, já completou 79 anos, portanto, nasceu em Nova York, enfrentando uma infância com desafios, entre eles uma paralisia facial parcial devido a complicações no parto. Mas sua força e determinação não o deixaram desistir e foi na arte que ele encontrou o seu caminho para a glória. Escritor, ator, diretor e produtor, Stallone conquistou o mundo ao criar o personagem que o projetaria para a fama, Rocky Balboa, o boxeador lutador de rua que conquistou o coração do público com sua garra e humanidade. Além do sucesso da franquia Rocky, Stallone também se tornou sinônimo de ação com o personagem John Rambo, veterano da Guerra do Vietnã, marcado por conflitos internos e lutas externas. Um anti-herói cheio de camadas. Já Arnold Alois Schwarzenegger nasceu no dia 30 de julho de 1947. Ele tem 77 anos, quase 78. Ele nasceu na cidade de Graz, na Áustria.
e trilhou um caminho igualmente fascinante e multifacetado. Antes de conquistar Hollywood, aos 20 anos, ele foi campeão mundial de fisiculturismo, sendo eleito Mr. Olímpia 7 vezes. Seu corpo musculoso e carisma inconfundível abriram as portas para uma das carreiras mais icônicas no cinema de ação, com personagens como Conan, o Bárbaro, e o infame Exterminador do Futuro, uma máquina implacável e quase invencível. Mais que um ator, Schwarzenegger também entrou para a história como político, exercendo 2 mandatos como governador da Califórnia e provando sucesso pode transcender as telas. 2 homens com trajetórias únicas que passaram de artistas para verdadeiros ícones modernos, moldando a cultura pop dos anos 80 e 90 e inspirando incontáveis fãs mundo afora. E o melhor, né? Sua rivalidade virou parceria e amizade, com participações memoráveis juntos, por exemplo, na franquia Os Mercenários. E hoje, então, vamos conversar sobre alguns filmes que estes 2 astros estrelaram e tornaram icônicos, com o professor do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas aqui da UFSM, mas que hoje está aqui como especialista em filmes de ação e também por ser fã do Sly e do Schwarza. Olá, André Vale Bairros, tudo bem, meu amigo? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui, compartilhando com vocês um pouco que eu sei sobre os 2, no caso, né? E sabe muito, né? O André, nos bate-papos que a gente tem sobre cinema aí pelos corredores do CCS, né? Sempre me fala aí da admiração e dos filmes que ele assiste, né? Tanto do Stallone como do Schwarza, né? E, André, como começou essa tua relação aí com a relação cinematográfica, né? Com os filmes do Stallone e do Schwarzenegger? Tu começou por qual, assim? Olha, a minha primeira lembrança que eu tenho era criança e eu lembro que tinha um videocassete em casa e por uma aventura do destino, enfim, alguém, não sei quem, se foi um primo meu mais velho, se foi meu pai, eu acho que não, acho que foi um primo meu mais velho, acabou alugando Jogo Bruto com o Schwarzenegger. E a capa que tinha dos VHS eram grandes e me chamou muita atenção aquele cara, bíceps, cara grande, né, forte ali, eu assim, nossa, isso aqui, né? Fiquei impressionado mesmo. O filme eu não entendi quase nada na época, eu era muito pequeno, tá? Mas na sequência, na época, também passava muito na televisão o Stallone, com a franquia do Rambo. Do Rambo e do Rocky, mas eu lembro aí mais do Rambo. Então eu tinha entre 5 anos aproximadamente, então foi 88, tá? E aí sim, aí também era um outro perfil, mas também tinha a mesma pegada, né? De tiro, ação, bomba, porrada, músculos, etc. Cinema de entretenimento, mas que, claro, olhando hoje, assim, com uma outra percepção, né? A gente vê questões ali que podem dialogar com a história, com a sociedade, né? De uma forma mais ampla, né? E, assim, André, fazendo aquelas tradicionais perguntas, né? O que é mais marcante do Stallone pra ti? É a parte do Rocky ou do Rambo? Acho que tu já meio que respondeu, né? Mas eu gostaria de saber, assim, né, a própria relação com os filmes do Rocky, né? Que é um personagem que eu gosto muito, assim, e que transcendeu, inclusive, a própria história dos filmes do Rocky, né? Já que ele também tá no Creed posteriormente, né? Correto. Particularmente é o Rocky, sim. Admiro bastante o Rambo, no caso a franquia Rambo aí como filme, mas é um personagem muito confuso, né? Mas o Rocky, ele é um personagem que ele tá lá para demonstrar a determinação, o foco, a disciplina, mas sem perder o caráter, sem deixar de ser o que você é. E particularmente eu tenho até o box dos 6 filmes do Rocky e tem uma cena, não é mais spoiler, porque o filme já tem... por favor, se você anos, não viu né? o Rocky... Exato, que é ele com o filho dele mais velho. do Rocky Balboa? Rocky Balboa, Tá. que eu acho o melhor filme junto com o primeiro. Tá. São os 2 mais dramáticos. São os menos ação, digamos, mas são os 2 mais dramáticos. Que ele fala pro filho dele que o mundo não é um arco-íris, que o mundo não é um passeio simples, que você tem que, na verdade, não é quem bate mais forte, sim quem aguenta e segue em frente, né? E tanto é que isso me chocou tanto na época que até foi um dos meus agradecimentos na minha dissertação de mestrado, eu coloquei essa frase. Peguei, assisti acho que umas 2, 3 vezes no filme para colocar tal qual que estava descrito, né?
E vários momentos da minha vida, quando eu estou com determinadas dificuldades, sempre que possível eu pego essa filmografia do Rock e eu penso, hoje eu tô mais pro Rock 2. Vou lá e pego e assisto o Rock 2. Né? O Rock 2 é a revanche, né? A revanche. E teve um momento assim muito difícil, né, há pouco tempo, e eu assisti muito o Rock 5. Tá. Que é o pior deles. É verdade. É o pior deles, mas ali tem coisas que dá pra tirar boas, digamos, né? Pra levar pra vida pessoal mesmo. O cinema funciona também como isso, né? Com essa relação que tu estabelece da tua história com os filmes e como esses também podem, né, fazer parte da tua trajetória, né? E o Stallone, bom, Stallone tu, então, Rock, né? E o Schwarzenegger? Eu perguntaria, Exterminador ou Conan? Conan. E por quê? Por quê? Porque o Conan, ele é digamos assim, eu acho que era o início do Schwarzenegger na filmografia, assim, em Hollywood. Ele tinha, se eu não estou enganado, ele teve algumas tentativas na década de 70, ele observou que não estava dando certo aquilo, tá? Chamou atenção num filme, acho que é Stay Hungry, se não me engano, de 77, eu acho que tinha até o Jeff Bridges, se eu não estou enganado, no filme. Ele chamou atenção ali como ator. Ele ganhou o Globo de Ouro de ator revelação, inclusive. Tu vê como é que é. Até tem uma piada que diz que o Sly viu isso aí e não acreditou que esse cara ganhou o Globo de Ouro. Ele assim, mas como esse cara ganhou o Globo de Ouro? Ó a rivalidade. Já começou ali já, mas ele ficou assim, ele contou isso anos depois. Mas o Conan eu acho mais interessante, apesar dele falar pouco, mas aí é a imposição física. Não que o Exterminador também não tenha. Eu até assisti o Exterminador. Conan, o Bárbaro, de 82, eu assisti faz 5 meses. Eu não tinha assistido até pouco tempo atrás. Não tinha assistido. Pude assistir ele inteiro agora. E realmente ali é a questão mais física mesmo. Ou seja, a pessoa apresenta, você olha a pessoa e já sabe. Esse cara, nesse filme, esse personagem, ele é isso. Né? E eu gosto porque o Conan, ele mata, ele rouba, ele faz o que é necessário. Ele não tem, vamos dizer, escrúpulos, propriamente dito. Ele é um sobrevivente daquele mundo ali. Então, acho que o perfil se encaixou bem para aquela proposta. Eu particularmente, claro, prefiro, reconheço tudo isso que tu fala do Conan, né? Mas eu prefiro aqui, né, do ponto de vista íntimo também, né, o Exterminador, né? Claro, são duas figuras icônicas, né? O Exterminador tem muito mais, eu acho que frases icônicas, porque ele fala, ainda que pouco fala, né? Mais, né, do que no Conan, né? E André, assim, ambos atores... Bom, o Schwarzenegger também fez o Predador, né? O primeiro, né? No segundo ele não está, né? Não está. Bem interessante, até muito interessante essa história, porque a Fox ofereceu dinheiro para ele participar do segundo, tá? Ele acabou não participando porque houve um conflito de agenda, porque ele estava para fazer o Vingador do Futuro. O Total Recall. O Total Recall com o Paul Verhoeven. Isso. Né? E aí deu um conflito e o preço que ele pediu, né, o cachê, foi muito elevado. E aí foi quando eles optaram pelo Danny Glover, que aceitou. Ok. Mas Predador, para mim, na minha opinião, está entre os meus 10 melhores filmes. Porque, por mais que ele seja um filme típico de brucutu anos 80, tá tudo lá. Frases de efeito, enfim, tá lá o pacote completo, né? Tá tudo lá. Só que ele começa na ação, vai pro suspense e chega no terror. Então ele faz toda essa caminhada num único filme. Hoje é difícil tu encontrar filmes que façam essa caminhada, até eu, pelo menos, assim, do pouco que eu consigo assistir, né? E logo um filme de brucutu conseguiu fazer isso muito bem. E se tu pega o primeiro Predador e compara com filmes que têm alguma semelhança, olha, eu não lembro, assim... Sem contar que o Predador, a figura do Predador... O bicho em si, né? O bicho em si é fantástico. Aquilo ali foi uma criatividade... Nossa, uma criatividade única. E foi o período ali, né? A gente sempre lembra do Alien, porque também tem o Alien versus Predador. O Alien é outra franquia, né? Enfim, fizeram esse crossover aí, né? Mas o Predador tem essa pegada aqui no Alien, ele acaba adquirindo um sentido até positivo, né? Em relação ao que ele fazia perseguindo os humanos, né? E, enfim...
Na verdade, os humanos perseguiam o predador, né? Então era uma coisa meio assim, complexa também para ser explicado aqui em pouco tempo, né? Mas assim, André, a gente vai vendo, né, que ambos atores... Tudo bem, o Stallone ele começa já com essa trajetória aí com o Rocky, né? Que é um personagem profundo, né? Ainda que seja musculoso, né? Tem esse perfil brucutu, né? Mas por dentro era uma criançona, né? Vamos dizer assim. E o Schwarza não. O Schwarza tinha uma outra construção assim inicial, né? Interessante que a trajetória de ambos assim, elas vão sendo parecidas nas escolhas de papéis, né? Tanto que mais para frente, né? O próprio Schwarzenegger faz o Irmãos Gêmeos, né? Uma comédia, né? E o Stallone faz o Júnior, né? Acho que é Júnior, não, o nome do filme, né? Que também é Oscar, né? Acho que é Oscar, Minha Filha Quer Casar, Exato. né? Exato. Então, são filmes também de épocas parecidas, assim, e que eles vão aí tentando, né? Além da imagem que eles seguem com as franquias, eles também vão tentando buscar outros tipos de papéis, né? Como é que tu acha que isso colaborou, no caso, para a carreira deles, assim? É bem posto isso aí, porque assim, ó, no caso, o Sylvester Stallone, a trajetória de vida dele realmente é melodramática. Assim, tanto que ele faz algumas entrevistas, ele é entrevistado sobre como é que foi a vida dele, e tem momentos que realmente a gente não sabe se está vendo o Rocky ou se está vendo o Stallone em tela. Isso me chamou muita atenção à medida que foi sabendo um pouco mais da vida do Stallone, né? Enfim. Então, o Rocky, na verdade, é o Stallone. Aí vem uma sacada que... Então, acho que por isso que deu tão certo, né? Então, o Sylvester Stallone, ele se dá melhor em papéis dramáticos. Ele tentou ir um pouco para comédia em 2 situações. Até tem uma história engraçada disso aí. Mas a comédia não é realmente o forte do Stallone, tá? Já o Schwarzenegger, o drama não adianta. Não é do drama. Ele percebeu logo cedo que não era do drama, então ele nem... Isso aí, digamos assim, o gerenciamento de carreira do Schwarzenegger já foi um pouquinho melhor nesse aspecto. Ele foi pra comédia, e na comédia ele se achou. Bom, aí até vem uma coisa. Quando ele fez entrevistas ao vivo, quando tu vê as entrevistas ao vivo do Schwarzenegger, tu percebe o senso de humor, um leve sarcasmo. Ele fala que como é que ele começou no fisiculturismo. Ele disse que ele estava nu, olhou para um espelho e viu que tinha uma porção do corpo dele que era desproporcional ao resto. É uma comédia ali, mas tu vê que ele tirou aquilo na hora, tá? E o Stallone, quando ele vai para essas entrevistas, fala um pouco da vida, ele é sempre um pouco mais melancólico. Pode observar que ele é um pouquinho mais melancólico, né? E agora, até para quem não sabe, eles se degladiaram durante muito tempo, na década de 80. Quem matava mais, quem dava mais tiro, esse tipo de coisa. E um queria pegar o papel do outro. E nisso aí, o Schwarzenegger pregou uma peça em 91 para o Stallone, dizendo assim, ó, viu um roteiro de filme e era péssimo. Só que como um estava disputando o roteiro com o outro, ele fez com que os agentes do Schwarzenegger dissessem assim, ó, olha, disse que eu vou pegar o filme porque ele é excelente, mas eu não vou. E aí o Stallone soube disso aí, se antecipou e assinou o contrato para fazer o filme, sem ter visto direito o roteiro, como é que era. E nisso aí saiu aquele famigerado pare, senão mamãe atira. Eu até ia comentar, né? Que é outra tentativa de comédia. Ali ele parou com a comédia. Ele parou mesmo, né? Parou mesmo. Aí foi só participação especial em casos bem pontuais. Mas ali ele parou. Ele viu que realmente não dava. Até eu falei do Júnior. O Júnior também é o Schwarzenegger. É o Schwarzenegger. Isso. Que é uma boa comédia. Que é uma boa. Porque se propõe. Eu assisti recentemente agora com os meus filhos. Rachamos de rir. É um filme perfeito. Ele fica grávido, né? É isso, né? Isso, o Júnior fica grávido. Que é Um Tiro no Jardim de Infância. Aquela comédia perfeita. Não tem, ela é perfeita. É pra família inteira. Tem momentos ótimos pra dar risada. Tem momentos sérios, né? É uma comédia perfeita. São tantas comédias que esses dois fizeram, porque assim, aliás, não são tantas, né? Mas são tão marcantes as que eles fizeram que a gente vai lembrando assim, pouco a pouco, né? E
de fato, né, o Stallone fez o Oscar, né, que é uma comédia de época, né, e também o Pare, Senão Mamãe Atira, são filmes de 91 e 92, e depois aqui na filmografia dele não tem mais comédia, né, porque de fato, né, pensou bem, né, o que fez, né, e parou, né. Mas, André, a gente volta depois aqui da próxima canção que a gente vai ouvir, que agora é uma música, então, né, da trilha sonora de um filme do Schwarzenegger, né? Vamos ouvir You Could Be Mine, de Guns N' Roses, música que está na trilha do Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, de James Cameron. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Tá aí o senhor Axl Rose na época que tinha voz, né? Grande canção e que foi muito bem colocada nesse filme aí do James Cameron. Olha, André, eu sempre quando coloco assim a carreira do Stallone e do Schwarzenegger lado a lado, a gente vê que eles têm personagens que, claro, muito ligado a essa ideia do brucutu no cinema, né? Mas também personagens que vão além das franquias que eles, né, tornaram notáveis aí, que a gente já falou um pouquinho aqui, né? E quando a gente fala, quando eu penso no Stallone, eu vejo ele, além de ser um ator, ele também ser alguém que está mais imerso nas outras questões ligadas à produção cinematográfica, né? Ele já foi produtor, foi roteirista, inclusive foi indicado, né, pelo filme Rock, mas também escreveu outros roteiros, e também diretor, né? Ele dirigiu aí, o primeiro filme dele é A Taberna do Inferno, de 78, um grande filme, que inclusive o Quentin Tarantino coloca lá nos melhores filmes que ele viu, né, quando ele era adolescente, né? Então tá aí um filme do Stallone. E ele fez também, dirigiu sequências do Rock, sequências do Rambo, dirigiu uma sequência do Saturday Night Fever, né? Então a gente vê que o Stallone ele vai um pouco além assim dessa questão da atuação, né? E já o Schwarza, né, vai mais para uma pegada da atuação e depois, claro, adquiriu as questões políticas aí que a gente falou lá quando apresentou a mini biografia dos dois, né? Mas falando desses personagens, né, assim, eu revi aí um ano atrás, mais ou menos, né, revi, na verdade, né, o Stallone Cobra e também o Falcão, Campeão dos Campeões, né, que são filmes, assim, pessoal que assistia a sessão da tarde, né, as matinês, né, ficam maravilhados, né, com esses tipos de filme e que talvez não seriam filmes tão, né, ainda que tenha essa relação, principalmente o Falcão, né, com a questão da criança, né, são filmes, né, que poderiam ter uma certa faixa etária para ser atingida, né? O que tu acha desses dois personagens aí que também foram marcantes? E se tu tem mais algum aí que tu lembra do Stallone, primeiramente? Olha, primeiro o Falcão, né? Falcão é o seguinte. Falcão, para quem tem um relacionamento bom com seus pais, né? Com o pai, no caso, principalmente, como eu tinha com o meu... E meu pai tinha sido caminhoneiro. Então, ver Falcão era quase que uma idolatria ao pai depois. Né? Então, Falcão é muito bom o filme. É lógico que não faz sentido nenhum tu tá numa estrada que nunca passa nada. Mas faz parte da magia do cinema. Né? Fazer queda de braço. Enfim, eu particularmente gosto. Ele é brega. Mas eu acho muito bom, é aquele brega bom. Tu assiste, reassiste e continua e sempre vai ter aquela magia. E não é bem uma nostalgia, literalmente você tem alguns conceitos ali que você gosta e vai assistindo sempre. Tá? Tem um personagem que é o Cobra, do Stallone. Esse aí, vou te contar. Já antecipo assim, ó. É um cancelado hoje em dia. Não, né? O Cobra assim, ó. E seria aí que é bem interessante. O Cobra, hoje, seria um filme muito bom de ser feito. O Marion Cobretti, ele já aposentado, prestes a aposentar, enfim, e ele tendo que lidar com as situações atuais. O Cobra seria um filme bom de ser feito hoje, por causa disso. Ele traria muitas questões de conflitos que hoje a sociedade tem, ele ia colocar isso como expoente. Né?
Tanto que o Cobra, assim, tem cenas hilárias do Cobra que a gente olha hoje, não acredito que eu fui no cinema ver isso aí, né? Quem pagou na época, né? E a dublagem brasileira, fenomenal. Né? Do Cobra, quem assistiu a versão dublada vai saber bem que é a situação. Mas tem um personagem do Stallone ainda que ele é pouco falado. Para começar, o filme é muito bom, o filme de ação, é O Demolidor, com Wesley Snipes, de 93. É muito bom filme de ação. E ele previu, sem querer, mais coisas do futuro do que até a pessoa mais otimista ou pessimista em relação ao futuro que nós vivemos hoje. Né? Claro, ainda não criaram as 3 conchas, a gente entende, mas a gente vai entender como isso funciona, né? Tá? Então, do Stallone, seriam 3 personagens, assim, ó, e tem um outro que eu até estou esquecendo o nome, mas é de um filme de ação chamado Daylight, onde o Stallone tem que salvar pessoas, não tem vilão. Acontece um acidente num túnel que passa debaixo do rio Hudson, em Nova York, e ele tem que salvar as pessoas de lá. Então é um filme de sobrevivência, e é muito gostoso de assistir, ele é muito bom. Né? No início ali tem umas questões mais piegas, mas depois que o filme engrena no sentido sobrevivência, o que fazer, como fazer, ele é muito bom mesmo, muito bom. Tá? Ficam essas dicas então aí também. Eu tenho que rever o Daylight, né? Faz muitos anos que eu vi, esse eu não revi. Até o mais recente que eu vi do Stallone é o Tango e Cash, né? Que, né, vamos combinar, né? Não... É complicado, é um filme bem complicado, né? Mas do Schwarzenegger, né, a gente também tem aí ótimos personagens que vão além lá do Exterminador e do Conan, né? Eu lembro do Running Man, né, o Sobrevivente, filme de 87, que inclusive, né, a gente estava conversando fora aqui do ar, né? E vai ter agora uma nova versão, dirigida pelo Edward Wright. O Vingador do Futuro. E também um filme que eu gosto muito, que é True Lies, que ele mistura justamente 2 coisas que o Schwarzenegger é especialista, né? Que é ação e comédia, né? Correto. True Lies, eu acho que até quando quem teve a oportunidade de assistir o documentário do Schwarzenegger na Netflix, vai ver no determinado momento que o Schwarzenegger, antes de lançar o True Lies, ele tinha feito O Último Grande Herói, de 93. Eu não acho que seja um filme ruim, só que ele competiu com Jurassic Park. E aí deu ruim. Aí foi devorado pelo Tiranossauro. Foi devorado. Aí não teve o que fazer. E aquilo foi uma bomba na carreira do Schwarzenegger. E ele fala que ele ficou recluso, ele ficou com depressão, ele fala que aquilo foi muito ruim para a vida profissional e pessoal dele. E aí foi quando o James Cameron surgiu com True Lies e ele até relutou um pouco, ele não aceitou de primeira, porque ele estava com a carreira naquele período conturbada. E realmente acabou dando muito certo, porque misturou as 2 coisas que ele sabe fazer bem, que é a ação, lógico, mas a comédia. Né? Teve um casting muito bom, também. A Jamie Lee Curtis, né? Com a Jamie Lee Curtis, que é fantástica no filme. E é bem interessante porque o Schwarzenegger, no filme, geralmente era assim, ó, nos pôsteres, né? Sempre era Arnold Schwarzenegger e aí o resto dos coadjuvantes que brigue pelo pôster. Não, o Schwarzenegger fez questão que a Jamie Lee Curtis tivesse o mesmo tamanho de fonte nos pôsteres. Para chamar a atenção. Tanto que eles se dão bem até hoje e depois até descobri que o Schwarzenegger estava bem com o pai da Jamie Lee Curtis. Que é o Tony Curtis, um ator famoso também. Exato, se dava bem com o pai dela. Tanto que as cenas que eles têm um pouquinho mais de envolvimento, assim, ele não se sentia à vontade por causa do pai dela, no caso. E, no caso, tem também dos filmes de comédia, além do Tiro no Jardim de Infância, o Júnior e do Irmão Gêmeo. Pode ver, são 3 filmes de comédia que são personagens marcantes naquilo ali que se propõe no filme. Então, funciona muito bem. A gente está chegando à parte final aqui do nosso bate-papo, né? Mas eu tenho que perguntar aqui, né? Porque a gente está falando de 2 carreiras e, em certo momento, mais depois aí dos anos 2010, ou a partir dos anos 2010, as carreiras começaram a aparecer juntas na tela, né? Tô falando aqui principalmente dos Mercenários, né? O filme de 2010 dirigido pelo Stallone, mas que o Schwarza, nesse primeiro, faz só uma participação especial ali, com o Bruce Willis também e tal. E depois das sequências, ele aparece com mais tempo de tela, né? E o André aqui chamou atenção, inclusive, para um outro filme, né? Que os 2 estão juntos, né? Eu gostaria que tu falasse desse outro filme e também dessa parceria dos 2, já se encaminhando aqui para a nossa reta final do bate-papo.
O Mercenários realmente foi, digamos assim, o ápice dessa reunião dessa galera aí, né? Apesar de eu achar que Mercenários 2 foi o melhor deles, tá? Onde realmente o Schwarzenegger participou mesmo do filme, tá? E tem um filme que ele passa um pouco batido e eu até não entendo por quê. Eu acho que faltou propaganda mesmo. Acho que pro filme faltou uma certa propaganda, que é Rota de Fuga, tá? O primeiro, Rota de Fuga. Teve uma sequência depois, esqueçam a sequência. O melhor é o primeiro mesmo, tá? Onde tem o Schwarzenegger e tem o Stallone juntos. O filme ele tem um roteiro muito bem afiado, uma direção muito boa, uma história concisa e ela termina e acaba ali. Então, assim, lógico, dá para fazer depois sequência, sempre dá. Mas é muito bem feito, né? E a interação dos dois em tela, você aceita aquilo ali. Você vê e aceita a interação que eles têm. Então isso assim, para quem foi dessa época, aí sim, é uma coisa nostálgica, porque era uma coisa que a gente queria há muito tempo. Ver esses dois juntos em tela, ou interagindo, ou sendo opositores, ou interagindo juntos, né? Então foi muito bom ter finalmente, em 2013, depois de muito tempo, ter eles juntos ali num único filme. Maravilha. Que não é só... Os Mercenários reúne uma galera, né? Até às vezes é muito personagem, né? E nesse aqui, né? O que o André destacou, que é o Escape Plan, né? Também tem o título Fuga do Inferno, né? Mas fica aí a dica do professor André, 2013, esse filme. André, né? Espero que a gente, né, possa aqui conversar novamente em outras oportunidades sobre cinema e de ação, né, que nós gostamos tanto, né, e que traz essas duas grandes figuras, aniversariantes do mês de julho, veja, né, a curiosidade também. Mas eu só tenho que dizer, né, a minha esposa falou, mas eles têm signos diferentes. Então tá aqui, né, signos diferentes para né, Stallone e Schwarzenegger. Obrigado, viu, André? Muito obrigado pelo convite, agradeço a atenção de todos que estão ouvindo, agradeço a Rádio UFM. Muito bem, então vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias do Brasil na semana que passou. Adivinha quem assumiu o primeiro lugar? É ele mesmo, Superman, de James Gunn. Superou aí o Jurassic World, Recomeço, que está em segundo. Em terceiro, Como Treinar Seu Dragão. Em quarto, Fórmula 1, o filme. E em quinto, Lilo e Stitch. Mas só quero destacar que o Lilo e Stitch no mundo já está atingindo a marca de 1 bilhão, né? Ou seja, no mundo, o Lilo e Stitch aí né? Rompendo barreiras, né? E tornando eternamente essas versões em live action aí da Disney, né? Estreias no Arcoplex e no Cinépolis. Bom, nós tivemos quinta-feira a estreia de um remake sequência, vamos dizer assim. Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado, dirigido pela Jennifer Robinson. Nesse filme, 5 amigos causam um acidente de carro fatal e encobrem seu envolvimento mantendo segredo em vez de enfrentar as consequências. Um ano depois, eles se veem perseguidos por um assassino misterioso que sabe o que eles fizeram no verão passado. Enquanto cada um dos amigos vira alvo e vítima do assassino, eles descobrem que não são o primeiro grupo a passar por isso. Algo similar já aconteceu antes na pacata cidade de Southport. É assim que eles vão atrás dos 2 únicos sobreviventes do lendário massacre de Southport de 97 para conseguirem ajuda e aí, claro, conectam ao filme lá do fim dos anos 90, né? Tá aí um filme de terror, né? Adolescente também, e que está em estreia nos cinemas da cidade. Outros filmes que estão em cartaz: Superman de James Gunn, segue em cartaz, Jurassic World, Recomeço, o Lilo e Stitch, Como Treinar Seu Dragão e Smurfs, né? A animação aí. Todos esses filmes estão tanto no Arcoplex quanto no Cinépolis. E no Cinépolis ainda você tem a opção de ver o Fórmula 1, o filme de Joseph Kosinski. Nossa agenda cultural traz algumas opções a semana aí, de programação
em Santa Maria, né? Amanhã, 22 de julho, às 19 horas, o Cineclube Lanterninha Aurélio encerra a mostra Cine en France, com obras francesas relevantes na história do cinema, exibindo Delicatessen, de 1991, de Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro. A trama gira em torno de um açougueiro que administra um prédio decadente e surreal, ambientado em futuro pós-apocalíptico. Nesse mundo, os moradores enfrentam a escassez de alimentos e o açougueiro aproveita um método peculiar para garantir a sua sobrevivência. Lembrando que a entrada lá do Cineclube é gratuita, ele fica lá no auditório da SESMA, então prestigie essa baita opção aí a partir das 19 horas. O Cineclube da Boca, aqui, né, na cidade universitária, ele segue em recesso, né, retorna em agosto e a gente traz aqui a divulgação quando eles retornarem, né? Na próxima quinta-feira, dia 24 de julho, uma sessão especial de cinema vai celebrar 3 importantes aniversários. Os 3 anos do Clube de Cinema de Santa Maria, os 28 da reabertura do Teatro 13 de Maio e os 130 anos de arte cinematográfica no mundo. E, para homenagear essa rica trajetória, a obra escolhida é também um clássico do cinema silencioso e que também completa 100 anos em 2025, Em Busca do Ouro, de Charles Chaplin. O filme conta a história de um garimpeiro solitário em sua jornada ao Alasca, em busca do ouro, mas onde ele acaba encontrando algo muito mais precioso. A sessão começa às 19 horas, lá no Teatro 13 de Maio, com entrada gratuita. Os ingressos vocês devem adquirir, né, de forma gratuita no site do Teatro 13 de Maio. Então, até uma oportunidade única, né, para ver esse grande filme em tela grande. Na sexta-feira, a edição 60 do Cine Mental traz para você uma mostra especial. Teremos a exibição do filme Viver, de Olivier Arnanus, às 15h30, no auditório da antiga reitoria. Nesse filme, a mensagem é muito importante, assim como o debate que será realizado a partir dessa obra, que segue aí inspirada no filme do Akira Kurosawa, o Ikiru, Viver, de 1952. O evento também tem entrada franca e o auditório fica lá, na antiga reitoria, no 4º andar. Então, prestigie também esse evento e esse encontro. Algumas notícias do mundo do cinema essa semana. O diretor brasileiro Walter Salles, que acabou aí conquistando o Oscar de filme internacional na última edição do Oscar, será celebrado no prestigiado Academy Museum Gala, evento organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A cerimônia acontecerá no dia 18 de outubro em Los Angeles e reunirá grandes nomes da indústria cinematográfica. Além de Walter Salles, também serão homenageados a atriz Penélope Cruz, o cantor Bruce Springsteen e o comediante Bowen Young. A diretora e presidente do Museu da Academia, Amy Roma, ressaltou a importância desses artistas como contadores de histórias cuja influência ressoa no cinema e além dele. O evento contará também, é claro, com uma apresentação especial de Bruce Springsteen, prometendo aí uma noite memorável, lá em Los Angeles. E outra pessoa que esteve envolvida na realização do filme Ainda Estou Aqui, também terá aí uma distinção, no mínimo, O Festival de Cinema de Veneza anunciou nessa sexta-feira passada, dia 18 de julho, os nomes que vão compor o júri da próxima edição do tradicional Mostra de Cinema Italiano. E entre os jurados estará a atriz brasileira Fernanda Torres, que dividirá a missão de escolher o melhor filme do festival, que levará o Leão de Ouro de Veneza. O presidente do júri será o diretor Alexander Payne, vencedor de 2 Oscars como o melhor roteiro adaptado. E também estarão presentes no júri o iraniano Mohammad Razolouf, o diretor francês Stéphane Brisset, a diretora italiana Maura Del Pero e o cineasta romeno Christian Mugil, além, claro, da Fernanda Torres e também da atriz chinesa Zhao Tao.
Além do Leão de Ouro, o grupo também vai escolher prêmios importantes, como o Leão de Prata, a Copa Volpi de melhor ator e atriz e o prêmio Marcello Mastroianni para jovens talentos. O festival acontece em Veneza entre os dias 27 de agosto e 6 de setembro. Está aí, né, um momento especial para os realizadores de Ainda Estou Aqui. Assim, chegamos ao fim de mais um matiné ao vivo em que conversamos sobre a carreira e grandes filmes de Stallone e Schwarzenegger, que também são os aniversariantes ilustres do mês de julho. Conversamos com o professor André Vale Bairros. Você pode ouvir este e outros programas no YouTube, @Cinemac3 e no Spotify, @Cinemac. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e também @RádiosUFSM. Nossa próxima sessão será na próxima segunda, dia 28 de julho. Assim, encerramos o matinê de hoje com a música The Boys Are Back in Town, de Thin Lizzy, música que está na trilha sonora do filme Os Mercenários, de 2010, dirigido por Stallone e que tem aí a participação especial do Schwarzenegger e também de outros grandes astros do cinema de ação. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.